Gente, com a aprovação das medidas que trazem importantes alterações para o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, dentre as principais alterações destacam-se o aumento do subsídio para a aquisição de imóveis, a redução de juros para famílias com renda de até R$ 2.000 por mês e o aumento do valor máximo do imóvel para a faixa de renda mais alta. Essas mudanças visam ampliar o acesso à moradia e facilitar também a aquisição de imóveis para famílias de baixa renda. E para nos ajudar a entender melhor esse impacto dessas medidas todas, nós convidamos o economista Danilo Orcida, que vai participar com a gente ao vivo aqui direto de Goiânia. Danilo, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Jordevar. Boa noite especial a todos os telespectadores. Danilo, como é que o senhor avalia, como economista, essas alterações nessa medida do programa Minha Casa, Minha Vida? Jordevar, enxergo como uma injeção de ânimo no mercado da construção civil. E é importante notar que essa medida ela traz duas questões. A primeira delas, e a mais importante, é a redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros, e perceba que será diferente para a região centro-oeste e sudeste e do que os critérios aplicados à região norte e nordeste. Para a redução norte e nordeste, a taxa de juros cairá em 0,25%, portanto, cai para 4% ao ano, né, no financiamento de imóveis dentro do programa. E na região centro-oeste, sudeste e sul do país, a taxa é 4,25%. Um pouquinho a mais, né, do que as outras regiões, numa tentativa de se corrigir as distorções regionais. Mas essa redução da taxa de juros ela é importante porque estamos falando de um financiamento de longo prazo. Normalmente, quem financia o imóvel financia por 30 anos, 20 anos, e toda a redução de encargo, em especial quando falamos de juros, no montante final tem um impacto significativo. Então, nesse aspecto, é uma medida muito bem-vinda. E também houve uma alteração no valor do subsídio, né? O subsídio ele salta, portanto, para R$ 55 mil, como aquele valor inicial de entrada. E nesse valor, esse valor ele de fato se corrói, ele é necessário, essa atualização de tempos em tempos, ela se faz necessária por conta dos efeitos da inflação. Mas é importante dizer que é de grande valia essa redução da taxa de juros. Vamos trabalhar para as pessoas que vão realmente fazer o financiamento. Com esse valor que o senhor colocou aí, 55 mil, aí depois ele vai financiar a outra parte. É possível, então, a gente dar uma injeção para que as pessoas realmente de baixa renda possam adquirir a casa própria? Sim. Em simples palavras, Jordevar, ficará mais barato o financiamento. E em qual valor? 0,25%. É o valor exato da taxa de juros que foi reduzida. Parece pouco, mas, como dito, em se tratando de um financiamento de 30 anos, ao longo de 20, ao longo de 30 anos, faz uma diferença grande, é uma diferença substancial. Então, nesse aspecto, é possível sim perceber que a medida ela gera um estímulo, um novo estímulo ao mercado da construção civil, e até tem um certo efeito cascata, né? Já que o setor da construção civil, por consequência, pode ser aquecido, gerar novas vendas, gerar uma nova movimentação, já que é um estímulo para a aquisição de imóveis. Agora, só um rápido alerta, é importante que o cidadão não enxergue essa medida como um cheque em branco para sair aí se endividando. É preciso sempre ter atenção aos encargos. Como dito, é um compromisso de longo prazo. Portanto, compromissos como este, financiamento de um carro ou de uma casa, no caso específico de um imóvel, de uma casa, por ser um compromisso de tão longo prazo, é preciso que seja feito com um certo planejamento, né? Então, preciso colocar aquela parcela no orçamento de modo que isso não comprometa o orçamento da família. Isso, nós estamos falando de quem vai financiar, mas eu queria que a senhora começou a abordar esse assunto, mas eu queria aprofundar mais na questão do mercado imobiliário, porque a gente já percebe geração de emprego, a gente pega um aquecimento nesse mercado. Qual a avaliação que o senhor faz desse aspecto na economia brasileira? Certamente, para a construção civil é uma grande injeção de... Veja, o efeito na medida em que se tem um estímulo e um acesso mais barato para a aquisição dos imóveis, isso gera novas aquisições, novas construções, e é esse efeito cascata que acredito que possa acontecer. Não só no setor da construção civil,
Ao longo dos últimos meses, enquanto políticas econômicas, o governo tem anunciado medidas de estímulo. Tivemos a desoneração há poucos dias em relação a um benefício talvez semelhante, mas com outra roupagem, mas com a mesma intenção em relação ao setor dos veículos, ou seja, desonerou com uma forma de permitir com que as pessoas pudessem financiar num valor subsidiado. E, de igual forma, agora essa medida vem para atender a faixa de renda da população mais carente, que é aquela que está dentro, né, do rol dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, e que possa, portanto, financiar aí a casa própria. Então, são medidas de estímulo ao consumo, de estímulo, nesse caso em específico, à construção civil, e acredito que pode sim ser uma injeção de ânimo na economia. Tomara. Danilo Orsillo, muito obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite. Eu que agradeço. Na oportunidade, desejo uma boa semana a todos.